Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso, ó. Olha só, tem dois recebidos. Essas plantas estão vindo lá da Ana Karina Assunção. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link no Facebook da Ana Karina. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? E vou mostrar uma caixa primeiro e depois a outra. Espero que gostem do vídeo. Não esqueça de deixar o like, deve ter muita novidade por aqui. Espero que gostem. Bora pro vídeo! Falei pra vocês, eu comprei, essas plantas estão vindo lá da Ana Karina Assunção. Ela tem um perfil no Facebook e ela vende as suculentas dela por meio desse perfil. Para você comprar, você escolhe as plantas colocando ali na foto quero, né? Você entra em contato com ela e aí ela vai passar o orçamento para vocês. Sempre é importante vocês pedirem para ela frete, né? Para vocês terem mais ou menos noção se compensa ou não fazer a compra, né? Às vezes o frete é meio caro, precisa verificar o local, né? Onde que você tá para ver se ela faz o envio, tá bom? Sweet Flame. Gente, eu fico pensando, sou louca, né? De tanta planta e ainda continua recebendo mais planta ainda, mas gosto tanto, acho tão lindo. Gosto de ver as plantas, ver as diferenças entre elas. São coisas que eu realmente me fascinam bastante. Gente, que lindinha! Faz tempo. Olha que planta maravilhosa. Essa daqui, ela lembra muito uma Graptopétalon, Graptoveria. Ó, lembra Filina, lembra. Olha que linda! Essa é a Sweet Flame. Olha que coisa fofa. Tá vendo essas folhinhas, esse biquinho aqui, ó, da planta? Algumas plantas têm essa característica. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Ó, essa daqui, gente. Só que agora me fugiu o nome. Eu vou deixar na tela o nome dessa planta. Eu não tô com nenhum papelzinho aqui. Ó, essa aqui, ó, tá vendo, ó? Só que essa aqui, ó, ela tem a folha, tem a mesma característica aqui, ó, dessa pontinha, né? Tá vendo, ó? Que parece um espinho, mas não é espinho, não. E aqui nessa Sweet Flame, ela também tem a mesma coisa, ó. Mas veja que a folha é fina e comprida e essa já tem a folha gordinha. Muito bacana, né? Ah, agora veio a Pink Granite. A Pink Granite é uma Sedeveria. Pink Granite, vocês já sabem que eu tenho essa planta. É uma planta muito sensível ao excesso de umidade. Para quem não conhece, né? É uma planta bem miudinha, mas ela fica mais rosada no período do inverno. Fora o inverno, ela fica nesse tom mais acinzentado. Considera até assim, eu coloco essa planta no tempo. Deixa eu mostrar para vocês a minha aqui, ó. Essa aqui já é a planta adaptada ao sol, tá vendo? Ó, a coloração dela é assim, já puxa um pouco mais para um salmão, para um amarelo, laranja, tá vendo, ó? Né? Quando ela não está totalmente adaptada, ela mais, tá vendo? Mais cinza, mas é a mesma planta. Essa aqui fica pendente e eu cultivo em vaso de barro porque ela tem uma certa tendência a desfolhar a folha, perder folhas, perder tronco, tá?
Então, eu faço mudas por folha ou por corte e decapitação, de fácil propagação. Crescimento muito rápido também. Aqui, Echeveria German. Olha que veio até já com flor, gente. Que gracinha. Bem miudinha. Olha que gracinha. Vocês estão ouvindo esses passinhos? É o jacu. Olha só que gracinha. Bem miudinha, né? Ai, gente, eu gosto de planta assim. Vamos ver como que ela vai se comportar por aqui. Sabe quem que ela me lembra? Acolate. Acolade. Lembra muito ela. Mas ela chama German. Deve ser alemã, né? Echeveria alemã, algo assim. Olha só. Gilva África azulada. Nunca vi essa planta. Não faço nem ideia de como que ela possa ser. Uau, que lindinha! Gente, eu amo planta que parece roseta. Olha isso! Olha, gente, que graça! Gilva África azulada. Nunca tinha visto essa planta. Esse nome, né? Ai, eu adoro planta desse jeito, gente. Que parece uma rosa, né? Ó. Que coisa mais linda. Mini crassula marniera. Olha só, gente. Veio no potinho. De vez em quando ela tá mandando umas plantas no potinho. Porque são plantas muito sensíveis. Ai, eu acho que sei qual que é. Gente, essa aqui é aquela... É tipo uma baby necklace. Crassula baby necklace. Só que é mínima, ó. Olha isso. Só que o nome dessa daqui é marniera. Deve ser a Ai, eu vou deixar o nome na tela, tá, gente? Pra vocês verem. Olha só. Essa aqui é bem miudinha mesmo. Ela não cresce, quer ver? Deixa eu ver se a minha tá viva ainda. Gente, eu e meu excesso de sinceridade, né? Mas, ó, ela está viva, mas está bem sofrida pelo excesso de chuvas. Eu vou ter que tirar toda essa parte aqui, senão ela vai morrer. Essa planta aqui não pode ficar na chuva a temporada inteira, mas eu sou tão teimosa. Eu tô com mais uma variegata que tava linda. Então, tô perdendo ela por conta disso, gente. Eu sou muito teimosa de querer cultivar essas plantas no tempo, né? Echeveria Spring Jade. Essa também já é uma velha conhecida minha aqui. Mas para quem não conhece, a Spring Jade é uma Sedeveria que também, gente, também não gosta muito do excesso de água. Ela pode ser cultivada no tempo, mas aqui no meu cultivo, gente, na temporada de chuvas, ela sente um pouco essa chuvarada, né? A chuvarada que eu digo são as 3, 4 semanas de chuva ininterruptas, tá? Se ela for cultivada no sol pleníssimo, aí sim eu acho que ela tem uma capacidade de resistir melhor. Como meu sol aqui também, eu não consigo ter aquele sol de muitas horas, só em cima do muro que eu consigo, aí eu tenho um pouco de dificuldade em plantas que despetalam facilmente, tá? Echeveria Iarium. Gente, essa aqui será que é aquela que tem carúnculas? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um sonho de ter essa planta. Será que é? É ela, gente! Olha, já faz um tempo que eu tô querendo essa planta aqui, viu? Karina, você acertou, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, olha isso. Olha aqui, olha, bem pertinho, ó as carúnculas dela.
Essa é uma echeveria de pequeno, médio porte, pote 11, 15 centímetros, tá? É o crescimento dessa planta. Não sei se ela chega mais do que isso. Eu nunca vi uma planta dessa de grande porte, eu só vejo ela de médio porte. Olha as carúnculas dela, gente. Ai, eu amo. Acho linda essa planta. Ai, meu Deus, faz tempo que eu tô querendo ela, Yaren. Vamos colocar ela num vaso bem lindo, né? Ice Pink. Ice Pink. Essa eu não sei qual que é, não. Olha aqui, gente. Ice... Ah, sei. Essa é uma planta que eu não comprei. Eu já vi. Ela lembra, sabe quem? A Lime and Chili. Olha só. Eu não sei como é que ela vai ser. Será que... Se ela é pink, né? Ice Pink, gelo rosa. Será que então ela vai ficar bem rosinha no inverno, né? Ela tem a mesma carinha da Lime and Chili. Quer ver? Ó, vou mostrar a Lime pra vocês. Quando ela chegou, a Lime and Chili, quando ela chegou, ela era igualzinha essa aqui, ó. Igual. Agora, olha só como que ela tá bonita, ó. Porque a roseta já fechou, está adaptada ao sol. Só que a minha não tá pegando todo o sol ainda. Mas olha que bonita que ela fica. Ó, ela chegou assim e tá assim agora. Olha que lindo, né? Você vê que planta cultivada em sol, na quantidade de sol bacana, elas ficam compactas, ganham cor, né? Olha só, a minha ainda não tá pegando sol pleno, mas eu vou tirar ela dali e vou passar ela aqui pro centro do jardim para ver a coloração dela mais intensa no inverno, né? Espero que ela fique bem colorida e vou comparar depois essas duas, ó, para ver como é que elas vão se comportar por aqui. Gente, olha aqui, uma Agavoide Romeu. Ai, eu vou contar minha história triste com a Agavoide Romeu. A Romeu, gente, é uma planta extremamente sensível à água. Ela não suporta substrato encharcado. Então, é uma planta que exige que durante a temporada de chuvas, aqui no meu caso, que chove bastante, ela tem que ser protegida. Gente, essa planta é linda. É uma planta naturalmente colorida, olha isso. Eu comprei acho que uma ou duas vezes e perdi essa planta. Olha só, que linda. Olha só a coloração. Ela tem um potencial ótimo de crescimento, né? A Agavoide pode chegar aí na faixa dos 20 centímetros, 25 centímetros. Olha que linda essa planta, gente. Né? Romeu, gente. Romeu. Vamos ver se eu vou acertar o cultivo dessa vez. Que agora, gente, eu tenho mais experiência com a Agavoide. Então, tô começando a acertar o cultivo, né? Vamos ser sinceros. Olha, esse aqui não veio o nome. Vamos ver quem que é. Ah, acho que esse aqui é Christine Ryan. A carinha é a Christine Ryan. Essa é uma planta bem popular já, ó. Para vocês que não conhecem, ela solta bracinhos, ela cresce muito rapidamente, enche o vaso, tem um crescimento rasteiro e é uma planta que forma facilmente colônias, bem tranquila, de fácil cultivo, ó. Bracinhos que eu falo são essas mudas, ó, que vão saindo pelas laterais. Caso você cultive ela em sol pleno, ela vai ficar com uma roseta bem fechada, com tons rosados, uma coisa linda, 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 tá? Echeveria Elegans Ice Cristal. Olha, eu conheço uma Ice Cristal, mas Elegans Ice Cristal eu não conheço. Será que é a Ice Cristal?
Uau! Gente, peraí. Será que eu tô confundindo? Olha isso. Ai, será que então é Elegance com Ice Cristal? Será que é isso? Olha que coisa linda! Meu Deus! Deve ser o cruzamento de uma Elegance com a Ice Cristal. Quer ver, ó? Peraí. Gente, que maravilhosa! Olha, ela lembra aquelas Citifuku... Não, Beatriz, sabe, ó. Só que ela é durinha igual a Beatriz, ó. Mas a roseta, o formato da roseta, gente, olha que coisa linda. Muito legal, hein? Que planta diferente, eu amei. Filina, ai, gente, filina. A filina também tem aquela pontinha, gente. A minha filina é uma filhinha, é uma é uma bebezinha. Ai, ai. A filina é cinza. Eu tô cultivando ela no tempo, no sol, na chuva. Ela tá viva. Ah, olha só, ela veio um pouco maior. Ai, meu Deus, é até maior que a minha já. Gente do céu, é fofa. Olha que planta linda. Olha aqui. Olha lá, que ela tem aquela pontinha também, tá vendo, ó? Chama filina essa planta, ó. Perfeita, super simétrica, acinzentada. Olha que cor maravilhosa. Um leve tom rosado nas pontas, ó. Olha que linda, gente. Olha que planta maravilhosa. Uma filina essa planta. Vou mostrar a minha para vocês verem. Sabe que quando cultiva no tempo, olha só como é que ela fica no tempo, ó. Na chuva, tá vendo? Ó, é a mesma planta, tá? Essa minha já tá sendo cultivada no tempo. Então ela fica um pouco mais machucadinha, né? Mas tá aí, ó. Uma já está adaptada ao meu cultivo e a outra ainda não. Olha, colibra. Colibra é uma gibiflora, gente. É aquela gibiflora que tem as folhas cônicas. Tem as folhas enroladinhas, sabe? De carúnculas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu sempre quis ter uma colibra. Depois eu consegui uma muda. Esse ano que eu consegui fazer a decapitação dela e consegui uma muda por decapitação. Olha só, a característica dela é essa folha ser assim, bem alongada, né? Ela se dobra, gente, ó, tá vendo que ela se dobra? E a colibra sempre vai formar essa boquinha aqui, ó. E vai ficar essa boquinha assim, ó. Esse beicinho, esse cone aberto aqui. A línguas não faz esse movimento, ó. Ela não tem essa pontinha. A línguas não fica assim. A línguas fica só essa parte aqui, ó, tá? Dobrada, a folha dobrada. A colibra que tem essa boquinha no final. Olha aqui. Quem não tem a colibra ainda, gente, olha só. É linda essa planta. A minha tava muito bonita, aí pegou ídio, aí ficou feia. Lola com Derenberg. Ah, meu Deus, duas plantas maravilhosas, né? A Lola é lindíssima e a Derenberg também, então. Ai, gente, olha que coisa mais fofa. Olha só. Meu Deus. É a roseta perfeita, né? Olha. Nossa senhora, hein? Já pensou um vaso cheio disso? Que lindo, olha. Ai, uma planta grande também, hein, gente? Chama Color
Shift. Deve ser uma gibiflora pelo tamanho da embalagem, né? Nossa, gente, não é uma gibiflora. É uma olha isso, é uma echeveria. Uau, gente, olha isso. Olha que linda. Olha o tom dessa planta, ó. Nossa, que coisa mais rica. Olha aqui, tem a folha com pontinha. Olha que cor acinzentada. Que tom escuro mais bonito. Olha isso. Dá pra ver vocês aí? Olha algumas folhas, né? Tem um pouquinho de dobra, assim, sei lá. Olha que linda. Uau! Color Shift. Eu nunca tinha visto essa planta. Muito bonita, hein? Grande, ó. Ó o tamanho, ó. E a última da caixa, tá? No próximo vídeo eu abro a segunda caixa. Gente, chama Rhodiola. Rhodiola essa planta aqui. Opa, que já veio dentro de um potinho também. Olha que bacana. Acho que eu sei o que é. É um cedro. Gente do céu, é um cedro. Olha aqui, ó. Depois que ele hidratar, ele fica uma graça essa planta. Olha, vê se vocês estão reconhecendo. Eu vou tentar hidratar ele. Vou dar água, porque é uma planta muito sensível. Provavelmente, a Karina não deve enviar essa planta para longas viagens, porque ela é muito sensível mesmo. Ela desidrata muito facilmente, tá? Mas, gente, eu vou hidratar essa planta e vou mostrar para vocês depois, no final do vídeo, tá bom? Eu vou encerrar essa gravação e depois eu volto outro dia com a segunda caixa. Gente, agora eu vou mostrar para vocês a rhodiola hidratada. Cadê ela? Achei aqui, ó. Ó, essa daqui, gente, eu não sei se é a rhodiola rósea. Olha como é que ela é bonitinha. Essa planta aqui é uma planta, se for a mesma, ela dá uma flor amarela no topinho dela e é uma planta medicinal. A única coisa que eu fiz foi dar água, tá? Olha só a delicadeza dessa planta, peraí. Tá chovendo e fica difícil de focar. Será que tá dando? Vamos colocar pra cá que fica mais fácil para vocês enxergarem. Aí. Aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like para mim, inscreva-se no canal. Vocês conheciam todas as plantinhas que eu mostrei hoje? Deixa aqui nos comentários para mim se esse vídeo trouxe novidades para vocês, tá? Em termos de suculentas. A Karina vai fazer o álbum na terça-feira agora, dia 27 de fevereiro de 2023, tá bom? O link é aqui na descrição do perfil dela. Ok? Vou encerrando o vídeo por aqui. Tá chovendo bastante. Então é isso por hoje. Até a próxima. Tchau. Vem cá, vamos falar oi. Tá chovendo tanto que não dá nem pra gravar o Quinho lá no jardim. Deixa eu dar pra gravar ele aqui na casinha dele. Ele é fofo. Mas tá tão gordinho esse meu peito. Oh, meu Deus. Por aqui, gente. Tchau.